se aquela planificação ele pertence a qual figura tridimensional. Então, você saber reconhecer o que é um prisma, diferenciar um prisma de uma pirâmide. E vocês viram, quem foi meu aluno no sexto ano viu isso, okay? Viu prisma e pirâmide. Então, eu acredito que alguns ainda devem lembrar a diferença entre prisma e pirâmide. Então, não tem muita coisa a respeito de planificação. Então, acredito que não tenha cálculo. Eu não lembro se tem cálculo ou não. Mas vamos lá. Vamos fazer a correção. Vamos colocar aqui a correção em dia. E aí a gente vai para os assuntos novos e finalizando a área, entrando em... Nós fizemos essa parte aqui toda, não foi isso? Deixa eu abrir aqui o livro de vocês, porque aí eu, olhando para o livro, eu vejo mais rápido o que foi que eu fiz. Da página 7, fizemos todo, não foi isso? Questões 1 e 2, acredito que sim. Da página 8, isso. Da página 8, pronto, então vamos lá, vamos para elas. Então vamos lá, questão D, da 4. Pronto. Vamos fazer análise e responder. Então, letra D aqui. Se tiverem dificuldade, é só parar e perguntar, certo? Não vai ficar sem perguntar não, que a gente está nos últimos momentos. E aí vai restar uma semana para a gente fazer revisão e tudo mais. E quinta-feira, só lembrando uma coisinha aqui, eu vou fazer a correção da atividade de revisão que eu passei hoje no EIC. Essa atividade de revisão já tinha passado antes. Eu coloquei ela de novo porque eu não cheguei a corrigir nada dela. Então, para quem já fez, maravilha. Para quem ainda tem dúvida, porque foi a última parte do assunto, ok? Do livro 3, e aí restou esse conteúdo, eu peguei e coloquei no simulado de sábado. Então, o simulado está bem fácil, gente. Uma coisa boa é que vocês não vão precisar enviar cálculos para mim. Mas também não façam de qualquer jeito, porque vale 5 pontos. Outra coisa muito importante, vocês não vão encontrar resoluções na internet. Certo? Então vamos lá. Qual é a área de um quadrado que possui 84 centímetros de perímetro? Então a letra D, essa é hiper fácil. Ele tem 84 centímetros de perímetro. Perímetro quer dizer que é a soma de todos os lados. Então eu vou ter, se o perímetro é igual a 84, para eu determinar, eu vou dividir, não é isso? Eu vou encontrar a medida do lado assim. Então perímetro, então lado vai ser igual a 84 dividido pelo número de lados que a figura possui. Como é um quadrado, ele tem 4 lados iguais. 84 dividido por 4 dá quanto? Pronto. Então, o lado mede 21 centímetros. Bom, ele quer a área. A área do quadrado é a medida do lado elevado ao quadrado. Eu vou ter 21 elevado ao quadrado. Qual vai ser a área? 21 vezes 21? Isso mesmo. É isso mesmo, 441 centímetros quadrados. Tá aí, letra D. A área do quadrado, a área do retângulo, tudo é bem fácil. Do triângulo, do losango, dependendo de como a questão vai ser pedida. Bora lá. Questão de número 5. Uma imobiliária está anunciando a venda de 3 terrenos. A seguir, a tabela apresenta medidas de cada um dos terrenos. Terreno 1, retangular. Ele tem a base 8 metros e a diagonal 10 metros. Terreno 2 é um quadrado, a diagonal mede 10 raiz de 2. Terreno 3, ele é retangular,
ele tem uma base medindo 9 metros e a altura 5,3. Vamos ver o que é que ele quer aqui nessa questão. Maria, Alcemar e Rafael estão analisando os terrenos. Responda. A. Sabe-se que Maria ficará com o terreno que tem o maior tamanho da área, o tamanho da área intermediário entre os 3 terrenos. Ou seja, é o terreno que tiver a área entre os outros dois, o maior e o menor. É isso? É o intermediário. Qual deles ela comprará? Então, vou ter que calcular a área de cada um desses terrenos aí. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Como é que a gente vai fazer aqui para calcular a área do terreno 1 se eu tenho a medida da base e eu tenho a diagonal? Isso mesmo. Então, quer dizer que a diagonal é o quê? A diagonal é o... Isso. E a base é um dos catetos. Então, eu vou ter o outro cateto medindo x, para a gente não precisar ficar desenhando aqui. Então, vai lá, terreno 1. Então, terreno 1 eu vou ter 10 ao quadrado vai ser igual a x ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, x ao quadrado vai ser igual a 100 menos 64. X ao quadrado vai ser igual a 36. Raiz quadrada de 36. X é igual a 6. Como eu preciso da área, eu vou fazer o quê? Base vezes altura. Então, a base mede 8, a altura mede 6. Então, a área desse terreno 1, bota aqui, ó, AT1, vai ser igual a 8 vezes 6. A área do terreno 1 vai ser igual a 48 metros quadrados. Pronto. Vamos para o terreno 2. Terreno 2 temos o seguinte. Diagonal do quadrado. A mesma coisa. A diagonal desse quadrado é o quê? É a hipotenusa de um triângulo retângulo, não é isso? Então, como é um quadrado, os outros dois catetos são iguais, porque é a medida do lado do quadrado. Então, nós temos aqui, ó, x ao quadrado mais x ao quadrado vai ser igual ao quadrado da hipotenusa, que é a diagonal. Então, eu vou ter... Deixa eu começar aqui a botar terreno 2. Vamos lá. Então, 2x ao quadrado. Entenderam o que foi que eu fiz? É igual a 10 raiz de 2. Entenderam o que foi que eu fiz aí? Se não, eu faço detalhado. Por que 2x ao quadrado? Porque esse 2x ao quadrado é a soma dos dois catetos. Os catetos não são lado do quadrado? X mais x. Não é isso? Só que eu vou ter o quê? X ao quadrado mais x ao quadrado é igual a 10 raiz de 2. Eu vou fazer detalhado, é melhor. Eu sei, entendeu? Ótimo. Mas eu vou detalhar. É melhor. Então, nós vamos ter aqui os dois catetos elevado ao quadrado, x ao quadrado mais x ao quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa. 10 raiz de 2 ao quadrado. Vamos lá. Então, eu tenho 2x ao quadrado vai ser igual a 100 vezes 2. Concorda comigo? Ó, 10 elevado ao quadrado e o raiz de 2 ele foi embora. Então, vai ficar assim. X ao quadrado é igual a 200 dividido por 2. Então, x, já vou transformar logo aqui em raiz. Raiz quadrada de 100, x é igual a 10. Só que eu preciso da área, não é isso? A área, vou botar para cá,
a área do terreno 1, botar aqui, ou do terreno 2, vai ser o lado elevado ao quadrado, ou seja, 10 elevado ao quadrado. A área vai ser deixa eu fazer melhor, para não ficar esse negócio feio aí. Então a área vai ser igual ao lado elevado ao quadrado, porque é um quadrado. Então nós temos a área igual a 10 ao quadrado. A área vai ser igual a 100 metros quadrados. Pronto, já calculei a área do terreno 2. Vamos para a área do terreno 3, que é retangular também. E a área do terreno 3 é fácil porque ele já deu a medida da base e a medida da altura. Terreno 3. A área vai ser igual a base vezes a altura. 9 vezes 5,3. Quanto é que dá aí 9 vezes 5,3? Quarenta e 47,7 metros quadrados. Pronto. Vamos responder agora a letra A. Respondendo aqui a letra A. Respondendo a letra A, nós temos o seguinte. Ele pergunta, ela diz que vai ficar com um terreno intermediário, não é isso? De área intermediária. Qual é dos três aí? O terreno 3. Não, ó, presta atenção. A área do terreno 1 é essa daqui. Aqui foi a medida, ó, de um dos lados. Cuidado. A área do terreno 2 é essa daqui e a área do terreno 3 é essa daqui. Qual é a área que ela vai ficar? Maria vai ficar? Gente, qual é a área intermediária? Qual é a área que tem o tamanho que está entre o maior e o menor? Isso. Então ela vai ficar com a área do terreno 1. Então, a área do terreno, preste atenção, é a área intermediária. Ou seja, é a área que estiver entre a maior e a menor. Metros quadrados. Anota aí, para quem não fez. Na letra B, temos o seguinte. Deixa vocês saírem daí para poder virar aí o slide. Podemos? Posso passar? Pronto, vamos lá. B. Qual é o maior dos terrenos e qual a sua medida? O maior dos terrenos é o terreno 2, não é isso? Isso. Então, terreno 2 com 100 metros quadrados. E letra C,
Sabendo que Alcemar ficará com o menor terreno, determine qual terreno ele deve ficar e qual a sua área. O menor terreno foi qual? O 3. Isso. Terreno 3. É, né? Pronto. Terminamos a área. Vamos para a próxima página de exercícios. Página 11, não é isso? Vamos lá. Isso, vamos lá. Determine a área dos paralelogramos abaixo. Nós não fizemos nenhum deles. Então vamos lá, vamos fazer. Pronto. Eu faço aqui, que ele é rapidinho. Então temos aqui o seguinte. Vamos determinar. A área do paralelogramo, como o retângulo é um paralelogramo, cuidado, você vai pegar sempre o quê? A altura é sempre na perpendicular. Então tome cuidado com isso. Então, letra A aqui, a área vai ser igual a base vezes a altura. Então ele já botou aqui a altura em perpendicular, que é 7 centímetros. Então 18 vezes 7. 18 vezes 7 dá quanto? 126 centímetros quadrados. A mesma coisa na letra B. Tem 5x aí. Então, a área vai ser a base, 20, vezes a altura, que é 5x. Então, a área vai ser igual a 20 vezes 5 dá 100, x ao quadrado. Cuidado, viu? Porque o x também tem que ser elevado ao quadrado. Tá certo isso? É 100x elevado ao quadrado? Não, porque eu não tenho outro x para multiplicar e somar os expoentes. Então, é 100x centímetros quadrados. Tá aí. Letra C. Olha aí a letra C. Se eu não me engano, a letra C fizemos. Letra C. Letra C tem que ter esse cuidado aqui. Certo? Eu vou fazer a letra D, que acho que foi a última que restou. É o mesmo caso da letra C. Cuidado para não pegar essa medida daqui como altura. Então, como todo paralelogramo tem os lados opostos com a mesma medida, esse 17 centímetros aqui, ele é a hipotenusa nesse triângulo retângulo. A altura está aqui, ó, que eu vou chamar de x. Então, para cá... Oi, fale. Isso, sempre vai estar perpendicular à base, a uma das bases. Ok? Então, sempre. Por isso que eu estou chamando a atenção de vocês para não fazer esta confusão de pegar essa medida do lado aqui, ó, nesse paralelogramo, e colocar como medida da altura. Então, na verdade, ele aqui vai me auxiliar através desse triângulo retângulo. Aí eu vou usar o teorema de Pitágoras para poder determinar essa altura que eu chamo de x, que é um dos catetos. Então vai ficar assim, ó. Então, letra D. Letra D eu tenho 17 ao quadrado, quer dizer, o quadrado da hipotenusa, vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. É 8 ali, não é isso? 8 ao quadrado mais x elevado ao quadrado. Eu ainda 289, 17 ao quadrado. Então vai ficar assim, x ao quadrado é igual a 289 menos 64.
x ao quadrado vai ser... Quanto é que dá essa subtração? 225. 225. Raiz quadrada de 25, que é exata, é 15. Pronto. Encontrei, não foi a área, encontrei a altura que eu precisava para calcular a área. Então, a área vai ser igual à base. A base, ó, é a soma desses dois. 20 vezes a altura que nós acabamos de encontrar, que é 15. Então, a área vai ser igual a 2 vezes 15, 30. Adiciono um zero aqui. Centímetros quadrados. Então, 300 centímetros quadrados. Anota aí. Volto, sim. Nada. Vamos lá. Na página 12, algumas delas nós fizemos. Desses triângulos aí. Ou não. Pronto. Então vamos lá. Letra B. Só resta a letra C. Não é isso? Então vamos lá. Melhor ainda. Letra C. Nós temos aqui a área do triângulo. Ah, se eu não me engano, eu coloquei para vocês. Eu devo ter colocado, não coloquei não? Como é que se encontra a área de um triângulo equilátero? Uma formulazinha para a gente não precisar usar o teorema de Pitágoras. Eu pedi que vocês anotassem. Alguém anotou? Diga aí. Pronto. Por que que essa formulazinha é melhor? Porque senão a gente vai ter que, ó, ter o trabalho de usar o teorema de Pitágoras para poder encontrar a medida dessa altura, entendeu? Depois a gente ia ter que encontrar a área. E essa formulazinha aí, que acabou de ser dita, ela facilita porque eu não preciso calcular o teorema de Pitágoras, eu vou direto para ela. A área de todo o triângulo equilátero vai ser igual ao lado elevado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, ó, anota aí, viu? Se não anotou. Então, a área para... Isso aqui só serve para o triângulo equilátero. É igual a lado elevado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E aí eu vou pegar a medida do lado, que é o quê? 6 aqui, ó. Então, a área vai ser 6 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, vai ficar 36 raiz de 3 sobre 4. Aqui, ó, é uma divisão exata, 36 por 4. A área vai ser igual a 9 raiz de 3, não é isso? Ah, mas se eu for pelo teorema de Pitágoras, vai dar o mesmo resultado. Não muda, não. Centímetros quadrados. Não muda. Só que essa formulazinha aí facilita demais. Triângulo equilátero.
Triângulo equilátero, só lembrando, é aquele que tem os três lados iguais. Como eu não tenho aqui nesse triângulo equilátero a medida da altura, foi isso que eu falei para vocês. Eu precisava ir através do teorema de Pitágoras, encontrar a medida da altura para poder fazer o quê? Base vezes altura. A base seria 6 vezes a altura, que seria x, não é isso? Dividido por 2. E essa formulazinha daí já me permite fazer direto, sem precisar passar pelo teorema de Pitágoras. Da questão 8, aí vai faltar na página 13 a letra C e a letra D, a questão 9 e 10, não é isso? Vamos lá. Sabendo que um triângulo retângulo possui área de 24 centímetros quadrados e que um dos catetos mede 6 centímetros e a hipotenusa mede 10 metros, tem alguma coisa errada aí. Deve ser centímetro também. Ele colocou duas unidades diferentes. No livro de vocês está assim também? 10 metros? Está errado. Deve ter sido erro na impressão, na digitação. Eles não fizeram a conferência. Não pode não. Sabe por quê? Porque eles deram a área que está em centímetro quadrado. O cateto mede centímetros. Então, essa hipotenusa também teria que ser em centímetros. Como é que a hipotenusa seria tão grande assim, de 10 metros, enquanto um dos catetos mede 6 centímetros? Então, isso aqui é para fazer uma correção. Então, são 10 centímetros. Então, ó. Então, a gente tem aqui o seguinte. Nós temos um triângulo retângulo. A hipotenusa mede 10 centímetros. Não é isso? Ele depois diz que um dos catetos mede 6 centímetros. Eu não sei quanto é que mede o outro. Vou chamar de x. Ele quer que a gente determine o perímetro. Ele deu a área, depois a gente vai calcular o perímetro. Então, primeiro a gente vai fazer o quê? Usar o teorema de Pitágoras para encontrar esse valor. Nem precisa. O teorema de Pitágoras, a gente já encontra o valor de x sem precisar usar a área. Não é isso? Mas se você quiser, a área é o quê? Base vezes altura dividido por 2. Vamos fazer pela área para não usar o teorema de Pitágoras. A área é igual a base vezes a altura dividido por 2, não é isso? Vamos lá. A base mede x. Desculpe, deixa eu voltar aqui. Eu vou ter que substituir a área. Eu acabei não substituindo. A área é 24 centímetros quadrados. Então, vamos substituir aqui. Então, eu vou ter base vezes altura, então x vezes 6 dividido por 2 é igual a uma área de 24. Então, aqui, ó, eu vou ter o seguinte: 6x vai ser igual a 48. Então, x vai ser igual a 48 dividido por 6. X vai ser igual a 8. E aí encontrei o valor de x. Se você fosse usar o teorema de Pitágoras, você encontraria o mesmo valor, 8 centímetros. Qual é o perímetro? Perímetro é a soma dos lados. Então, perímetro, eu vou somar 6 mais 8 mais 10. Perímetro, 14,24 centímetros. Então, aí você tem duas maneiras. Se você não quiser usar a área, você pode usar o teorema de Pitágoras.
Olha a letra D aí aparecendo um triângulo equilátero. Você já utiliza aquela fórmula. Você já não perde tempo. Vamos lá. Um certo triângulo equilátero tem perímetro igual a 27 metros. Se o perímetro é 27 e ele é equilátero, é porque cada lado mede quanto? O perímetro não é 3 vezes a medida do lado, porque ele é equilátero. Então, 3 vezes... Isso. O perímetro é 27, então o lado vai ser 27 dividido por 3. Então o lado dele vai medir 9. E aí você já utiliza aquela fórmula. Porque senão você vai ter que embarcar no teorema de Pitágoras, vai ter aquele trabalho todo. Não. Aí você vai lá, a área é igual ao lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então vamos lá. A área vai ser igual lado ao quadrado, troço chato, 9 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então vai ficar o quê? 81. Por que eu coloquei esse igual aqui? Raiz de 3, muito bem. Isso mesmo. 81 raiz de 3 sobre 4. E acabou. Cadê Brenda que não falou comigo no chat? Tá, sim. Vamos lá. Ah, tá privado. Vamos lá. Questão de número 9. A área de um paralelogramo equivale a 50% da área de um triângulo cuja base mede 12 unidades de comprimento e a altura mede 8 unidades de comprimento. O que a gente faz logo? Calcula a área do triângulo. Sabendo que a base do paralelogramo mede 6 unidades, a sua altura h determine o valor de h ao quadrado. Ok? O que é que eu vou fazer primeiro? Calcular a área do triângulo, que eu já tenho ali as medidas da base e da altura. Então vamos lá. A área do triângulo. A área do triângulo vai ser base vezes altura, 12 vezes 8 dividido por 12. Então, ó, faz logo aqui. Então vai ficar 6 vezes 8. Então, a área desse triângulo vai ser 48 unidades de área. Bom, ele está dizendo que a área do paralelogramo equivale a 50% da área do triângulo. Qual é a área do paralelogramo? %50 quer dizer metade. Então, a área do paralelogramo é 24 unidades de área. Deixa eu apagar para sair direitinho. Então, mede 24 unidades de área. Pronto. Eu sei agora a área do paralelogramo. Podemos fazer o quê? Calcular a medida da altura. Como é que eu calculo a área do paralelogramo?
base vezes altura, não é isso? A área é 24, a base mede 6, a altura h que eu vou ter que descobrir. Então, a área do paralelogramo é base vezes altura. Então, eu tenho base vezes altura, a base é 6. Então, 6h vai ser igual a área, que é 24. Então, 24 dividido por 6. Então, a medida da altura é igual a 4. Ele quer que você faça o quê? A altura elevada ao quadrado. Ou seja, 4 elevado ao quadrado. Que vai ser igual a quanto? 16. Não tem medida aí não. Não tem unidade de medida não. 16, simplesmente. Tá aí. E questão 10, vamos lá. Qual é a altura de um paralelogramo cuja base é o triplo da altura e a área é 204 centímetros quadrados? Então você tem um paralelogramo cuja base é o triplo da altura. Então quer dizer que... Oi, fale. Deixa eu olhar aqui no meu livro. É. Gente, esse livro tá meio louco, hein? O livro digital tá cheio de erro. No meu também tem 192. Bem estranho isso. Vai lá. Então quer dizer o seguinte. Deixa eu botar aqui, ó. 192, que é o correto. Então temos o seguinte aqui, ó. A base é o triplo da medida da altura. Então quer dizer que a altura a gente vai chamar de x. E a base, que é o triplo da altura, nós vamos chamar de 3x. E a gente vai para aquela formulazinha. Base vezes altura, que é a área do paralelogramo. Então nós vamos fazer o quê? Base vezes altura, então vai ficar 3x vezes x vai ser igual à área, que é de 192. Então vai ficar 3x ao quadrado, 192. Então x ao quadrado é igual a 192 dividido por 3. Dá quanto aí? 192 dividido por 3. Eu vi bem baixinho. Pronto, 64. E aí eu vou para calcular a raiz. Raiz quadrada de 64, que é igual a 8. Encontramos a medida da altura, 8. Ele quer o quê? Só isso mesmo. Qual é a altura? A altura é 8. 8 centímetros, que é a unidade de medida que foi usada aí. A altura é x e a base é 3x. Se ele quisesse a medida da base também, eu ia fazer o quê? 3 vezes 8. Isso.
Página 17. Foi, eu lembro que eu não fiz a questão 11, que é teoria. Aí eu queria que vocês resolvessem. Essa mesma. Julgue se cada uma das afirmações a seguir é correta ou incorreta. Justifique as incorretas. Então vamos lá. Letra A. As diagonais de um losango sempre têm a mesma medida. E aí? Incorreto. Tanto que a gente fala diagonal maior vezes diagonal menor. Não é sempre. As diagonais elas vão ser iguais quando esse losango é um quadrado. E aí a gente tem aquela afirmação, ó, todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é quadrado. Porque as diagonais nem sempre são de mesma medida. Então é incorreta, correta. E qual é a justificativa? É justamente essa que eu falei para vocês. Ela não tem necessariamente a mesma medida, ela só tem a mesma medida quando esse losango for quadrado. Então, letra A, incorreta. Eita, botei um M. Incorreta. E a justificativa é: não necessariamente tem sempre a mesma medida. Letra B. A soma dos ângulos internos de um losango é sempre 360 graus. Correta. Losango é um quadrilátero. Todo quadrilátero, a soma dos ângulos internos é 360 graus. A gente estudou em polígonos. Não, todos os quadriláteros, a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus. Todos. Ok? Então é isso. A soma da medida dos ângulos internos, não. Se ele falasse a medida de um ângulo interno, não. Impossível. Bora lá. Letra C. Em um losango, todos os lados têm a mesma medida. Correto. Letra D. Em alguns casos, as diagonais dos losangos são perpendiculares. Incorreto. São sempre perpendiculares. É incorreto. Incorreto. É sempre. Ele botou em alguns casos, não. É sempre. Sempre serão perpendiculares. E aí a gente vai para a letra D da página seguinte, não é isso? Fizemos a letra D, não? A letra D é porque é fácil. Se eu não me engano, eu não fiz porque ela é bem fácil. Porque você tem aí base maior, base menor, a altura, pronto. Qual é a área de todo trapézio? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Essa é a fórmula. Então você vai ter aqui o seguinte: base maior, 22, mais base menor, 18, vezes a altura, que é 3, dividido por 2. Então você tem aqui a área, vai ser igual 22 mais 18, dá o quê? 40. 40 vezes 3,
dividido por 2. Aqui eu posso só simplificar, então vai ficar 20 vezes 3. A área vai ser igual a 60, qual a unidade aí? Centímetros. Centímetros quadrados. Tá aí. Pronto. Vamos lá, questão 13. Questão 13 também é outra questão bem fácil. Pipa, papagaio, pandorga ou raia é um dos brinquedos mais populares e antigos do mundo. Ela é composta de uma estrutura de varetas revestida de papel e que tem função de se opor ao vento e da sustentação durante o voo. Considere uma pipa de formato de losango, cujas diagonais medem 25 e 30 centímetros. Determine a área mínima do papel utilizada para... tá vendo aí? Questão bem fácil. A área de um losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2, não é isso? É uma questão bem boba. Então, eu vou ter as diagonais, ele está dizendo aí, mede 25 e 30 centímetros. Então, eu tenho 30 vezes 25 dividido por 2. Aqui eu posso simplificar. Então, vai ficar 15 vezes 25. 15 vezes 25 dá quanto? 375 centímetros quadrados. Vai dar 12 horas, vai começar todo mundo a fugir. E no assunto novo. Bora lá. Letra B, é isso? Pronto. Sabendo que a diagonal maior de um losango mede 10 centímetros e a menor mede exatamente o mesmo valor da altura de um trapézio, cujas bases são 6 centímetros, 8 centímetros e sua área mede 28 centímetros quadrados, calcule o valor da área do losango. O que é que a gente vai ter que fazer? Primeiro nós vamos ter que ir para o trapézio. Vá, tenta aí fazer. Vá. A dica é, primeiro vá para a área do trapézio. É, não é porque tem gente que lê e não sabe para onde é que vai, onde começar. Aí eu estou dando essa dica de comece pela do trapézio, a área do trapézio.
Qual foi o valor que você encontrou? Para conferir aqui. Deixa eu ver aqui se ele tem resposta. Tem uma resposta aqui. Diga aí. Deu quanto seu? Deu 10. Vamos ver aqui. Aqui tem 20 também. Pronto. No livro aqui tem 20. Vamos fazer a conferência aqui. Bora lá. Então eu tenho que a área desse trapézio mede 28. Eu tenho a medida das bases. Falta encontrar a altura dele, não é isso? Então vai ficar assim. 6 vezes 8, ou 6 mais 8, vezes a altura, dividido por 2, vai ser igual a 28 centímetros quadrados. Então, na teoria é isso daí. Então vai ficar 14H sobre 2 é igual a 28. Se você quiser, você multiplica por 28, esse 2, ou divide esse 14 por 2. Então, tanto faz. Então, vai ficar 7H é igual a 28. Então, 28 dividido por 7, que vai ser igual a 4. Encontramos a altura, que é de 4 centímetros. Agora eu posso calcular ele quer o quê? Calcule o valor da área do losango. Pronto. Então, ele está dizendo que a área da diagonal maior de um losango mede 10 centímetros e a menor mede exatamente o mesmo valor da altura. Então, a diagonal menor mede 4. Então, vamos lá calcular essa área. Então, a área vai ser 10 vezes 4, dividido por 2, não é isso? Então, vai ficar 40 dividido por 2. A área vai ser igual a 20 centímetros quadrados. Bom, tá aí. É uma questão bem fácil. Gente, eu vou avançar. Eu vou deixar essa questão 15 e 16 para depois. A gente vai ter tempo mais adiante. Eu vou dar preferência a finalizar as áreas. Ok? A gente vai ver aqui, fazer a correção agora da página, que a página 20 a gente já fez, que elas foram fáceis. Da página 21. E aí a gente finaliza com a área do setor circular e do segmento circular, que na verdade o livro explica, mas não cobra nenhuma questão. Eu até procurei no livro alguma questão, não tem nenhuma. Bem estranho isso. E aí a gente entra na última parte do assunto. Então bora lá. Diga. Pronto. Nem a 18, nem a 21. Vamos lá. Questão 18 é aquela questão boba, não é isso? Qual é a área de todo o círculo? πr ao quadrado. Então, πr ao quadrado, nós vamos ter o seguinte. Pegar o raio, como eu falei para vocês, vocês só vão substituir o valor de π se ele determinar. Não precisa substituir. Então, vai ficar assim. Na primeira figura, letra A área vai ser igual a... Só falta a letra C? Mas você não calculou 3,3 elevado ao quadrado. Faltou isso daí. Eu faço aqui rapidinho. Então vai ficar assim, ó. É rapidinho. π vezes 2 ao quadrado. Então vai ficar área igual a 4π, não é isso? Centímetros, metros quadrados, que metro, está em metros. Pronto. Letra B. Letra B, a área vai ser igual a 3,3 ao quadrado π. 3,3 dá 33 vezes 10,89. Deixa eu apagar para não confundir.
Na letra B. Não, 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 não. Coroa circular, não, não. Coroa circular são duas circunferências. É a área da circunferência maior menos a área da circunferência menor. Entendeu? Pi. Com a unidade aí, metros. Metros quadrados. E letra C, eu vou ter 7,2. Então a área vai ser igual a 7,2 ao quadrado, π, não é isso? Então 7,2 ao quadrado dá quanto? 51,84 π, qual a unidade? Metros quadrados. Pronto. E aí falta a questão 21, não é isso? Vamos lá. 21. Determine a diferença entre as áreas de um círculo que possui 3 metros de raio e outra que possui 15 metros de raio. É esse daí, que você vai usar a área da coroa circular. Então você tem que ter os dois círculos. Então, como é que vai ser? Quem lembra aí a fórmula? Eu acabei de falar. Oi. Isso. Isso é a diferença. Não. É porque para fazer a diferença entre cada um, você vai ter que calcular a área de uma, a área da outra. E vai subtrair as duas áreas. Entendeu? Isso. Então, o primeiro raio menos o segundo raio é justamente a área das duas. Ela tem em comum o π. Essa fórmula que eu anotei para vocês, ou vocês veem aí no livro, é a fórmula já fatorada, ela simplificada, ela colocou o fator comum em evidência, que é o π. Entendeu? Foi isso que aconteceu. Isso daqui, ó, área é igual a o raio maior. Eu coloquei para você porque no livro de vocês está diferente. O raio maior ao quadrado menos o raio menor ao quadrado, π. Porque na verdade ela é assim, ó. A área vai ser π raio da maior ao quadrado menos π raio da menor ao quadrado. Essa fórmula daqui é a mesma de cima. Só que a de cima está fatorada, ela está simplificada, para vocês não precisarem ficar calculando um e outro. Então é isso que a gente vai utilizar aqui. Qual é a da circunferência maior? Tem um raio de 15 metros, não é isso? E a outra possui o quê? 3 metros de raio. É justamente isso que eu vou fazer. Então, ó, a área vai ser igual raio da maior, 15 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, π. Então, a área vai ser igual a 225 menos 9, π. Quanto é que dá? 225 menos 9. Isso. Só evita você ficar calculando a área de uma, depois a área da outra e depois subtrair. Então, essa formulazinha aqui simplificada é justamente para você não ficar calculando a área de um, depois a área da outra. Tá? Π centímetros quadrados. Não, centímetros não, é metros, não é isso? Metros quadrados. Vamos lá, vamos finalizar o assunto de área. Só falta a área do setor circular, que vocês vão usar uma regra de 3 para poder calcular. Gente, uma circunferência completa
Uma circunferência, um círculo, ele mede quantos graus? Isso. Metade de um círculo. Pronto. Então vocês são capazes de entender que quando eu falo assim que a área de um círculo é πr ao quadrado, que a gente deu lá no início, isso vai ser compatível com uma circunferência na sua forma completa. Então esse πr ao quadrado equivale a circunferência no seu modo cheio, ou seja, medindo 360 graus. E se eu dissesse para você assim, ó, se 360 graus corresponde a πr ao quadrado, ou seja, a área de uma circunferência cheia, e metade de uma circunferência seria o quê? Não. Ó, 360 equivale a πr ao quadrado. E 180 equivale a quanto? 180 não é metade de 360? Então, se 360 corresponde a πr ao quadrado, 180 vai corresponder a quanto? Não, gente. πr ao quadrado dividido por 2 é metade. Entendeu? 90 seria o quê? 90 é a quarta parte de 360, então seria πr ao quadrado dividido por 4. 60 seria o quê? Do novo assunto. Aí 60 seria correspondente a πr ao quadrado dividido por 6. Isso mesmo, porque 60 graus equivale a sexta parte de uma circunferência. Então, pronto. É isso que eu queria que vocês entendessem. Então, olha só, eu vou tentar aqui voltar. Olha só. 360 é uma chatice esse livro quando dá esse negócio quando dá uma travada. Vamos lá. 360 ele equivale a πr ao quadrado. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui é a área. A área de quem? De uma circunferência. Uma circunferência mede 360 graus. Metade de uma circunferência mede quanto? 180 graus. Logo, eu vou ter metade da área. Como é que eu represento metade da área? πr ao quadrado dividido por 2. Entendeu? 90 graus. 90 graus. Ele equivale a que parte de 360? É 4 vezes 90, não é isso? Então significa que ele é a quarta parte. Então seria o quê? πr ao quadrado dividido por 4. E aí eu perguntei, e se a circunferência tiver um ângulo central de 60 graus? Qual vai ser a área de uma desse setor circular que que eu vou explicar para vocês daqui a pouco? Isso, πr ao quadrado dividido por 6. Vamos mais longe. E se for de 45 graus? Para ver se vocês agora realmente entenderam. graus. Qual é o número que eu vou multiplicar por 45 que dá 360? É por ele que eu vou dividir. É 8. É só você olhar aqui, ó. Se 90 é 4, 45, que é metade de 90, é o dobro de 4. Então, é πr ao quadrado dividido por 8. Eu coloquei para ver se vocês fariam a conexão.
Aham. Então vamos lá. Então é justamente isso que eu quero que vocês entendam. Essa área do setor que a gente vai circular é justamente esses ângulos que eu dei aí para vocês. Só que tem alguns ângulos, por exemplo, de 20 graus, de 15 graus. Você pode fazer desta maneira que eu expliquei para vocês ou utilizar uma regra de 3 aqui, ó. Essa regra de 3 aqui, ele vai determinar para você, olha, um ângulo de 360 graus foi o inicial que eu dei para vocês. Ele corresponde ao quê? A uma área de πr ao quadrado. Okay? Para fugir tudo desse textão aí do livro. E aí o que é que vai acontecer? E um ângulo de 180 graus? Aí eu perguntei para vocês, um ângulo de 180 graus vai ser πr ao quadrado dividido por 2, porque ele corresponde à metade. Mas a gente não vai ter isso aqui o tempo inteiro, não vai ter ângulos assim fáceis como eu coloquei para vocês. Então a melhor maneira seria justamente usar essa regra de 3. Então como é que seria essa questão? Eu vou perguntar aqui para vocês, ó, quando a gente fala de ângulo central, que nós já estudamos, nós estamos falando de um ângulo cujo vértice é o centro da circunferência. Então, por exemplo, eu tenho um raio que mede 3 centímetros e eu quero que você me diga qual é a área desse setor circular. Então, quando eu estou falando na área do setor circular, eu estou perguntando para vocês, olha, qual é a área dessa região interna aqui, ó? Essa partezinha daqui. E aí você vai usar essa tal regra de 3 que eu vou fazer agora. Ô tablet, não atrapalhe minha vida não. Está então, então 300, aí você vai fazer assim, ó, 360 está para πr ao quadrado. Então, nesse caso, e o ângulo de 20 graus está para x. É assim que você vai fazer. Pronto. Só para me atrapalhar. E aí a gente vai fazer, ó. 300, é sempre diretamente proporcional, ok? Sempre. Então, nós temos aqui πr ao quadrado, como eu falei para vocês, vocês só vão substituir o π caso o livro determine. Então, eu vou ter o quê? 3 elevado ao quadrado vai ficar 9π, não é isso? Dividido por x. E aí você faz, ó, o cruz credo. Então, você vai ter aqui o seguinte. Eu vou ter 360x vai ser igual a 20 vezes 9, dá 180, não é isso? 180 π. Então, x vai ser igual a 180 π dividido por 360. E aí vamos simplificar. Vai ficar o quê? 18 e 36 é metade, não é isso? 18 é metade de 36. Então, dividido por 18 vai ficar π sobre 2. Então, tá aí. O que? Π sobre 2, o que? Desculpe, centímetros quadrados. Que é a área. Eu vou fazendo outro aqui, aí vocês vão ver aos poucos. Então, a regra é sempre essa daqui, ó. Vocês vão usar sempre essa regra de 3. Então, o setor circular é basicamente isso aqui. Tem um exemplo. Calcule a área do setor circular cujo ângulo central é de 120 graus e o raio da circunferência é de 11 centímetros. E aí você monta lá, ó, sua regrinha de 3. 360 está para, ó, corresponde a πr ao quadrado, assim como um ângulo de 120 graus corresponde a x.
É isso que eu vou fazer. Então eu vou ter 360 para 120. Aqui você já vai direto para esse detalhe aqui. E aí você até simplifica aqui, ó, se você quiser. Πr ao quadrado, o raio é 11, não é isso? Então vamos lá. Então vai ficar 11 ao quadrado dá 121 π sobre x. Vamos simplificar aqui para ficar mais fácil. 40,3. É, isso. Foi aqui, ó, na divisão. Eu botei 36 dividido por 12 e botei 4. 4 vezes 12 é 48. Bora lá. E a área do segmento, eu não vou nem explicar para vocês que não tem nenhum exercício no livro para vocês aí. Ok? Vamos lá. Oi? Tô ouvindo bem baixinho. Uhum. Não, eu vou explicar. Não, eu vou explicar. Só que eu quero que vocês façam essas questões aí. Porque nenhuma delas, eu procurei até nos outros exercícios. Mas ele é bem simples também. Eu posso dar até exemplo, mas façam essa questão daí, a questão 22. Quando vocês fizerem a questão 22, eu volto e faço a questão e explico como é que é. Ele é bem simples. É só eu extrair a área do triângulo. Eu tenho que ter a medida da corda, entendeu? A medida do comprimento da corda, para poder fazer esses detalhes todos. Faça aí a 22. Calcule aí. Um círculo possui raio de 12 centímetros. Para que a área do setor circular deste círculo meça 26 centímetros quadrados, qual deve ser o ângulo central? Ah, esse é diferente, viu? Ele quer o ângulo central, então x ele vai mudar de posição. Deixa-me só iniciar para vocês aqui, ó. 360 está para πr ao quadrado. Ele está perguntando qual é o ângulo central. O ângulo central, o x vem para cá agora, ó. E a área dele é 26 π. E aí você já pode fazer assim, ó, 360 está para x, assim como πr ao quadrado está para 26π. E aí você já pode eliminar esse π aqui, ó, e depois faz o cruz-credo. É sério isso? Olha aqui no livro. Caramba! É. Deixa eu corrigir aqui. Ainda bem que eu não terminei. É, não, são as numerações erradas. É. Mas vamos lá. Pronto, ainda bem que eu não concluí. Conclui aí, vá. Pronto. Vocês entenderam essa parte daqui? Ele agora ele quer o ângulo. Foi diferente do que nós fizemos. Nós calculamos a área, foi dado o ângulo. Agora ele deu a área e quer a medida do ângulo. Então, aí você vai aplicar agora aqui o cruz-credo para finalizar essa questão. E aí eu vou dar um exemplo para poder fazer o outro, que é a área do segmento circular. Oi. Eu só vou fazer mais a questão 23, no máximo, porque todas as outras são parecidas. Não, a questão 25 é fácil. Leia direitinho. Leia direitinho, você vai ver que é fácil.
Finalizaram aí a questão 22? De quanto foi o ângulo? Vamos ver aqui então. Então vai ficar assim, ó. Eu tenho o raio possuindo 12, não é isso? Então vai ficar 12 elevado ao quadrado, vai ficar 144. Então vai ficar 144x vai ser igual a 360 vezes 36. Quanto é que dá 360 vezes 36? Doze mil 960. Então vai ficar x é igual a 12.960 dividido por 144. Dividido por 144, vou fazer aqui, dá 90. Tá aí. Então o ângulo é de 90 graus. Quer ver? Façam aí a 25, ao invés de fazer a 23. Façam aí a 25. Leiam direitinho. Façam aí ela. É fácil. Ela não é complicada, não. Não. Então você tem aqui, ó, num jogo do Pac-Man, também conhecido como Come Come, o personagem principal é uma cabeça redonda com uma boca que deve comer o máximo possível de pastilhas enquanto foge de 4 fantasmas percorrendo um labirinto. A figura a seguir mostra as medidas do personagem Pac-Man. Então você tem um círculo de 2 centímetros de raio, você tem aí a abertura da boca do Pac-Man de 45 graus, não é isso? Considerando as medidas da figura, calcule a área do setor que forma o Pac-Man. Então, no meu está até amarelo. É essa daqui, ó. A área que ele quer é essa daqui. Ou seja, vai ser 360 menos 45. Entenderam por quê? Porque esse setor daqui não é interessante da questão. Ele quer a área que corresponde à forma do Pac-Man. Deu quanto? 315, não é isso? Então o ângulo é de 315 graus. Aí você vai fazer aquela mesma coisinha. 360 está para 315, assim como πr ao quadrado, então eu vou ter raio vai ser 2, então vai ficar 4, fazendo logo direto, π sobre x. Aqui dá para simplificar. 360. Olha se não dá para simplificar por 15. É dividido por 3, é dividido por 5. E é dividido por 45. Olha, deixa eu ver aqui. 315. Se 315 for divisível por 45, 360 é também. É. Então, ó, vamos simplificar aqui, ó, por 45. Ele vai reduzir bastante. Então vai ficar 8 para 7 é igual a 4π está para x, ó. Então vai ficar assim. 8x é igual a 28π. X vai ser igual a 28π dividido por 8, simplificando por 4, vai ficar 7 meios π centímetros quadrados. Tá aí. Não é uma questão complicada. Anota aí, para a gente ir para a questão. É porque a 22 ele saiu
do formato que o tempo inteiro a gente estava fazendo. Ele quer a medida do ângulo, ou seja, o x ele mudou de posição. Aí você tem que ficar prestando atenção nesse